Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Para quem está novo aí nos assistindo, meu nome é Patrícia Fernandes. A gente faz parte do Grupo Espírita Raios da Solidariedade, no Centro Espírita em São Gonçalo. E hoje a gente vai fazer um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e também um estudo sobre a paciência e também um sobre como a gente deve orar, né? Foi um mentor que passou essa instrução desses estudos. Então eu sei que tem bastante médios da nossa casa assistindo também a live, então que a gente possa hoje prestar muita atenção nesses estudos, pegar muito para a gente, para que a gente consiga, além da gente se ajudar, a gente conseguir lá na frente ajudar os nossos irmãos com esses estudos, né? Porque a gente precisa se melhorar, se trabalhar para conseguir ajudar as outras pessoas. E esse estudo é justamente para isso, né? Para que a gente pegue os estudos e consiga colocar eles em práticas. Não que a gente só escute e deixe eles passar, tá bom? Então que hoje a gente possa, quem está com a gente também, pegar muito esse estudo para vocês, para a vida de vocês e para a vivência de vocês, tá bom? A gente vai começar com a prece de abertura, levando o nosso pensamento ao Pai Maior, ao Pai Criador, que nos está dando uma oportunidade incrível, né, da gente estar reencarnado e que a gente saiba fazer bom uso da nossa encarnação, que a gente consiga se despertar para o que a gente está aqui, né? Por que hoje a gente está reencarnado na Terra e que a gente tenha isso na nossa consciência. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que a gente consiga elevar os nossos pensamentos. Pedimos ao Senhor Deus Todo-Poderoso que envie seus bons espíritos para nos assistir, afastando aqueles que possam nos induzir ao erro e que nos dê a luz de que precisamos para distinguir a verdade da mentira. Afasta também, Senhor, os espíritos malvados, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós, desviando-nos da verdadeira caridade e do amor ao próximo. Se alguns tentarem entrar nesse recinto, faça com que eles não tenham acesso aos nossos corações. Bons espíritos, que se dignam a vir nos instruir, façam com que sejamos receptivos aos conselhos que nos trazem, desviando de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspire-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos, que nós reconheçamos a saudável influência que nos trazem, através dos bons sentimentos de amor com que irão nos envolver nesta reunião. Concedam aos médios que escolherem para transmitir os ensinamentos a consciência da importância do mandato que lhes foi confiado e a seriedade do ato que realizarão, a fim de que o façam com fervor e a responsabilidade necessárias. Se em nossa reunião estiverem pessoas que
que foram atraídas por sentimentos que não são do bem, abra os seus olhos ao esclarecimento e perdoe-nas, assim como nós as perdoaremos, se elas vierem com más intenções. Pedimos, especialmente, aos espíritos da falange Dr. Bezerra de Menezes, da falange de Luiz Sérgio de Carvalho e da falange de Santa Sara Cali, tendo à frente dessas falanges seu Vanderlei Lemos, seu Francisco Manuel Álvares e a Sara. Pedimos também a presença, a proteção da grande fraternidade branca, que os mestres ascensionados estejam conosco. À frente dessa falange, o mestre Sananda, o mestre Eumório, o mestre Kutumi, o mestre Lanto, o mestre Confúcio, o mestre Hilarion, a mestra Rovena, a mestra Nada, a mestra Cunha. Que esses seres possam estar conectados com todos nós na noite de hoje, que eles possam nos auxiliar, nos amparar, banhando nesse momento nossa casa, os lares de vocês, seus familiares, os nossos familiares, com a luz da compaixão e do amor, com a energia da cura, com a energia da benevolência. Que eles possam nos dar assistência e velar por todos nós nesse momento. Que eu consiga fazer esse estudo bem para vocês, porque só de começar eu já estou com muita energia, então não se espantem se no decorrer dos estudos houver aí uma interferência. Anota no caderninho dele, são os nomes para oração. Já anota aqui no caderno, direto no caderno primordial. Aí é porque seria melhor. Porque fica tudo assim na folha, eu ainda não consegui passar tudo para mim. É muito nome. Como vocês jogando assim, depois ela te passa o caderno, só para ela anotar os nomes. Pode ser também. Depois também você vai atrapalhar, né? Amem os seus inimigos. Capítulo 12. O ódio. Bordeaux, 1861. Para quem está aí acompanhando com o Evangelho, a página, pelo menos no meu Evangelho, é 153, capítulo 12. Amem os seus inimigos. Versículo 10. Amem-se uns aos outros e serão felizes. Procurem amar, principalmente aqueles que inspiram em vocês a indiferença, o ódio e o desprezo. Cristo, que deve
ser o modelo de todos, deu o exemplo desse devotamento missionário do amor. Ele amou a ponto de dar seu sangue e sua própria vida. O sacrifício de amar aqueles que nos ofendem e que nos perseguem é difícil, mas é isso que nos tornará superiores a eles. Se odiarmos como eles nos odeiam, não valeremos mais do que eles. Amar os inimigos é o presente que devemos oferecer a Deus, pois esse gesto chegará até a Ele como um perfume de agradável aroma. A lei do amor, que manda amar indistintamente a todos, não nos livrar o coração do convívio e da ação dos maus. Amar a todos é uma das provas mais difíceis, eu bem sei, pois durante a minha última existência terrena passei por essa tortura. Os que violam a lei do amor serão punidos por Deus, nessa vida ou na outra. Não esqueçam, meus queridos filhos, o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Gente, eu fiquei surpresa porque eu nunca estou conseguindo montar os estudos na segunda ou na terça-feira. Eu e a Lelê, a gente faz os estudos juntas, ela me ajuda, né, para poder imprimir os estudos. E na terça-feira, às vezes segunda-feira, ela me manda mensagem: e aí, tá conseguindo? E eu falo assim: não vem nada, eu tento, mas não vem. E hoje de manhã eu sentei no sofá, eu sempre, como eu falo sempre, né, eu sempre escuto mantra, e eu coloquei o mantra hoje, que eu acordei com muitas sensações por conta dos estudos. Eu já acordei com muita influência e coloquei o mantra e fui fazer a meditação para conseguir conexão para montar o estudo. E no decorrer dessa meditação eu fiz o Evangelho e o tempo todo vinha, né, para falar: ame os inimigos, falar sobre a paciência, falar da maneira de orar, falar do cantinho do poder. E eu falei: não tem como eu fazer um estudo com tantos temas. Queria que eu falasse da benevolência, com tantos temas, porque os estudos ficam muito longos. E ainda queriam que eu fizesse uma meditação com vocês, para que vocês conseguissem alcançar o que é o momento do orar. O que é orar? E aí eu mandei uma mensagem para a tia Rosa, conversei um pouquinho com a tia Rosa, e a tia Rosa, falei para a tia Rosa assim: eu acho que hoje eu vou fazer uma salada de temas, porque tá vindo tantas informações. E aí ela virou e falou assim: se entrega, deixa fluir e faz a salada. E aí eu fui pro papel, coloquei, busquei os textos e mandei para a Lelê poder imprimir. Busquei a meditação que eles queriam, né, para poder a gente conseguir fazer o estudo. E olha como eles são perfeitos, porque, né, eu não preparei, eu só preparei o da paciência e a maneira de orar. Isso durante o dia conversando, né, com os dois mentores que estavam muito comigo para isso, que é o seu Vanderlei e o Jerônimo. E eu falando: eu vou deixar o ame os inimigos para o próximo, porque aí eu falo também do perdão das ofensas, porque tem a ver. E aí eu busco algo muito pequeno sobre a benevolência, porque um encaixa no outro. Só que nada é como a gente quer, né? Literalmente. E eles vão e nos dão presente com o Evangelho. E hoje ainda falei para Lelê: eu tenho certeza que vai sair no Evangelho, não foi? Eu falei: eu leio um pedacinho da benevolência
no Evangelho, e acabou que saiu o que eles queriam, que a gente falasse sobre ame os seus inimigos, né? E a parte do ódio, a gente não tem que odiar ninguém, né? É aquilo que eu já vinha falando com vocês da outra vez, né? Se vocês têm algo a resolver com alguém, com quem quer que seja, né, em sua vida hoje, resolva. Não deixa para amanhã, não deixa para depois, porque só vai acumular. E só vai acumular literalmente karmas para você, né? Você precisa estar bem. Então não importa o outro. Se o outro não está, aí é uma questão do outro, mas você fez a sua parte. Você fez o que seu coração estava mandando. Mesmo que o outro de repente não aceite, né? Você ir falar, você ir se regenerar até com as pessoas que às vezes tem algum aflito, né? Não importa o outro, pense em você, né? Se esse for o seu momento, que você faça, né? Se você tiver alguma advertência com alguém, que você vá até essa pessoa, resolva suas situações, porque não é bom você guardar nada, né? Rancor, ódio, raiva de alguém não é uma coisa boa. Então a gente precisa se livrar disso, né? E nada melhor quando você senta com a pessoa e esclarece as coisas que estão ruins entre vocês. E a lei do amor, que é um mandamento, né? Como que a gente vai conseguir amar incondicionalmente se a gente tem raiva de alguém, se a gente sente um rancor de alguém? Realmente a gente não consegue, né? Amar incondicionalmente, se a gente tem isso ainda dentro da gente, esses sentimentos ruins e que puxam a gente para trás, né? Não faz com que a gente cresça, com que a gente evolua. E eu vou parar nesse justamente, que ele é só esse capítulozinho do ódio que eu li para vocês, e a gente vai para o estudo de hoje, que é um estudo que eles pediram e que, antes de eu entrar na paciência, eu vou querer falar um pouquinho para vocês. A gente está passando, né, por tantas coisas com essa pandemia, de ficar preso, né, de não poder sair, e a gente está tendo que trabalhar a nossa paciência. Não só a gente, mas as crianças também. E eu pude perceber uma grande coisa com isso, né? Hoje eu li muita coisa por conta de montar o estudo, e eu li um texto que me chamou muita atenção, mas eu não poderia trazer ele porque não era sobre a paciência no contexto como eles queriam. E eu li sobre a transição planetária que a gente está passando nesse momento, e que fala, né, que esse é o momento do nosso melhoramento, é o momento do nosso crescimento, mas é para quem está aberto a esse melhoramento e quem está aberto a esse crescimento. Nem todos os seres humanos que estão vivendo no planeta Terra está pronto e quer evoluir, mas muitos já ganharam essa consciência que precisam crescer, que precisam se melhorar e que precisam sair do estado que se encontra hoje, né? E eu li sobre a questão de que a nossa vida é tão corrida. A gente estava vivendo, eu tiro por mim até, a gente estava vivendo de uma maneira assim, embolando uma coisa na outra, porque tinha tanta coisa para se fazer que um dia só não dá conta. Às vezes eu descia com a tia Rosa, a gente conversava muito sobre isso, a gente falava que não deveria existir 24 horas e sim 72 horas, porque a gente tinha tanta coisa para fazer que no dia não daria para a gente conseguir fazer tudo o que era necessário. E com a casa em funcionamento, menos ainda, a gente deixava de fazer muitas coisas. Várias vezes a gente saía, a gente mora em Itaipuaçu e o centro é em São Gonçalo, então a gente sai daqui 8 horas da manhã. Só que antes da gente descer para o centro, a gente tem os nossos tratamentos, porque todos os cursos que a gente faz, a gente se autotrata, né? Como que a gente vai tratar alguém se a gente não tratar a gente? Então, antes da gente descer para ir para o centro, a gente faz evangelho e se trata com os tratamentos, com o reiki, com o xamanismo, né? Com as energias arcturianas e ainda com a meditação.
Então, é quase 1h30 de tratamento. Agora deve dar umas 2 horas, porque veio mais coisa. Então, isso me chamou muita atenção, esse texto, né? Porque ele falou justamente disso. Tudo estava muito acelerado e com essa pandemia tudo se parou, né? A gente está em casa, muita gente está trabalhando, para muita gente ainda continua um pouco acelerado, mas para muitas pessoas não. Então você consegue dar uma atenção melhor ao seu filho, né? Você consegue estudar às vezes com seu filho, coisas que você, no seu dia a dia na correria, eu posso falar por mim, eu não estudava com o Murilo. Quem fazia essa parte era o meu marido e a tia Ellen, que é minha cunhada, porque ele fica na loja e eu desço cedo para o centro e ele volta, né? A gente já volta quase 11h30 da noite. Então, saio 8 horas da manhã e chego em casa às 11h30 da noite. Então, realmente, sem condições, né? Os dias que eu participo mais é às quinta e às sexta, isso quando não tem algo, né? Não tem um curso, não tem algo para se fazer. E eu comecei a fazer essa avaliação, né? E o momento que eu estava lendo esse texto, o mentor, o Jerônimo, ele chegou perto de mim e falou assim: até as crianças estão conseguindo ser mais educadas. Hoje as crianças conseguem esperar, ter paciência, que antigamente nem elas tinham, porque elas querem algo, já dão. E ele falou, e eu achei isso muito interessante, porque eu nunca parei para fazer essa reflexão. Ele usou uma coisa comigo que me chamou a atenção. Você quer algo no telefone, quando você coloca nesse aparelho eletrônico, ele logo te manda a resposta. E eu comecei a pensar e refletir. O Murilo, por exemplo, tem um aplicativo que o que ele quer, ele joga ali, o aplicativo realmente responde. E responde em voz. E eu comecei a refletir. Realmente, aí você está atribulada. Uma criança chega para você e pede algo, você instantaneamente já dá, para que ela te deixe sossegada e você possa continuar fazendo o que você está fazendo. Com isso, o que a gente faz? Eles já estão tão acelerados que eles não sabem esperar. Então, se você fala para eles, olha, agora não dá, espera um pouquinho, eles não conseguem ter a paciência, né, com você, de esperar você atender a ele. E é uma coisa que a gente tem que parar para prestar muita atenção. Tudo isso que a gente está vivenciando hoje não é para se perder depois. Foi uma das coisas que o mentor falou para mim. Presta muita atenção nisso, para que você não deixe se perder depois. Hoje eles sabem esperar mais do que ontem. E é verdade. Porque hoje eu estou em casa, eu estou mais calma, mais tranquila, apesar de estar trabalhando, apesar de estar estudando, mas eu estou dentro de casa. Então, se ele me pede algo, eu falo para ele, filho, espera um pouquinho. Ele espera. Antigamente, não. E eu comecei a fazer essas avaliações, e com certeza vocês também que estão em casa, com o que eu estou relatando agora, vocês também podem estar fazendo essa reflexão e tendo essa percepção que realmente isso ocorre. Então, que a gente trabalhe a paciência não só na gente, mas também nas crianças, que a gente já eduque eles, porque as coisas estão tão aceleradas, eles conseguem as coisas tão rapidamente, que eles acabam não sabendo esperar, não tendo a paciência. E é uma coisa que a gente precisa ensinar para eles. Eu precisava passar isso para vocês. A paciência. Lê para mim, Lelê. Pensando bem, a paciência é uma das grandes virtudes para o nosso convívio social. Trata-se de uma qualidade que, se soubéssemos exercitá-la com frequência, muitos equívocos e mal-entendidos poderiam ser minimizados ou abolidos do seu nascedouro. A intemperança leva-nos a imensos problemas e, ao acometer-nos de inopino, afasta-nos dos sentimentos puros e salutares, transtornando o nosso campo mental.
Se nos valermos da paciência, tornando-a um hábito diário, verificaremos quão útil é o seu exercício para aqueles que nos circundam e principalmente para nós mesmos, nesse longo processo evolutivo do qual nenhum de nós pode fugir. Com essa prática, teremos a serenidade necessária naqueles momentos difíceis e abortaremos muitos problemas que no assodamento damos sequência de forma indevida. Basta pensar para vermos que em muitas situações onde tudo nos parece nebuloso, poderemos vislumbrar uma luz que nos fará refletir, impelindo-nos a uma atitude coerente e racional. Lembremos-nos sempre do que há em Lucas, capítulo 21, versículo 19. Na vossa paciência possui as vossas almas. Eu até falei para a Paty cedo, quando ela me mandou os textos de estudos, que assim, é um presente para mim, né? Esse estudo de hoje, porque é um presente no sentido de que é algo que eu tenho muita dificuldade, né? E tento buscar todos os dias, todos os minutos, a paciência dentro de mim. E nesse momento que a gente está vivendo, é um momento que eu estou me cobrando muito mais também por isso, né? Errando várias vezes e volto e fico magoada comigo mesmo que eu errei, mas é um exercício que eu estou fazendo diariamente. E é realmente muito importante nesse momento, né, a gente ter essa oportunidade que a gente está tendo de a gente se avaliar melhor, né, e poder corrigir, né, e buscar esse melhoramento dentro da gente. Então, que a gente consiga se olhar mais, né, para poder realmente buscar melhorar essas coisas que tanto atrapalha, né, a nossa vida, no nosso cotidiano. Então é um exercício que eu estou tentando fazer comigo mesma todo dia. Não é fácil, mas é um exercício que realmente a gente precisa fazer, né? Que não é à toa que a gente está passando por isso tudo, que é para o nosso melhoramento, como a Paty disse. Então a gente precisa realmente se olhar e se esforçar e querer essa transformação. Eu vou te contar um pouquinho, tá? Esse isolamento que a gente hoje está vivendo, se a gente observar, para quem faz meditação, o meditar é você estar em contato com você, né? E existem mosteiros que eles fazem justamente esse tipo de trabalho, para que você vá para lá e fique totalmente sozinho, sem ninguém, que é o que? O isolamento. E se a gente fazer uma avaliação e pensar por que a gente está tendo que viver esse momento totalmente isolado? Algumas pessoas não conseguem, né? Algumas pessoas ainda estavam saindo e a gente viu que eles entraram com uma mais rígido, né? Querendo que as pessoas realmente fiquem em casa. A gente pôde observar isso até com os mentores da nossa casa, que eles pediram para que de 2 a 3 semanas a gente não fizesse movimento nenhum na rua e ficasse realmente dentro de casa. E o que eu quero passar isso para vocês? Muitas pessoas, eu tenho vários grupos com amigos e eu pude observar algumas pessoas reclamando muito, né, de estarem em casa, de que vamos ver a hora que isso acabe. Eu não sei se a gente tem que pensar assim, sabe? Poxa, mas você está falando, a gente está sem trabalhar, né? Eu quero que vocês façam uma reflexão da vida de vocês. Muitos de vocês que estão aí agora me ouvindo, a vida de vocês mudou tanto assim? Se vocês pararem para olhar, muitas pessoas estão trabalhando dentro das suas casas e não estão saindo. Está sendo tão ruim, de verdade, isso? Ou está sendo um momento muito bom para muitas pessoas? Um momento que você pode olhar melhor para a sua casa, que você pode cuidar da sua casa, um momento que você pode, de repente, estar olhando para a sua família, cuidar melhor da sua família.
Será que isso é ruim? Ai, a gente se sente preso porque não pode ir às ruas. Eu acho que, sinceramente, Deus foi muito generoso com a gente. Sabe? O Pai Criador, Ele foi muito generoso. Ele deu uma pandemia, onde muitas pessoas estão desencarnando, sim, aqui no Brasil e em outros locais, outros países, mas iria acontecer de qualquer jeito uma limpeza, né, nesse nível. São as necessidades, literalmente, do planeta passar e evoluir, né? Tem pessoas que não concordam com o que eu estou falando, porque tem uma outra visão, uma outra, né, maneira de ver, até por conta de religião, muitas das vezes. Mas a verdade é essa: se você se abrir para estudar, se você se abrir, eu não estou falando de religião, eu estou falando de você se abrir e buscar estudo, buscar por que essas coisas estão acontecendo. Está acontecendo porque o planeta realmente está passando por uma transformação, né? Uma evolução planetária. A gente saiu de terceira dimensão e já estamos na quinta dimensão, onde a gente precisa crescer e evoluir. E como que a gente vai crescer e evoluir se eles não botarem a gente na prova, no teste? Quando a gente está na escola estudando, a gente passa por prova e passa por teste para saber se a gente realmente entendeu a matéria, se a gente realmente está pronto e pode passar por uma nova etapa, por uma nova série. Na vida da gente é a mesma situação. O que a gente está vivendo nesse isolamento, nesse momento, está trabalhando na gente a tolerância, a paciência, a resignação, a benevolência, a empatia, todas as qualidades e virtudes que, se a gente estivesse fora, a gente não estaria conseguindo ser trabalhados, mas a gente não desperta para isso. Até o estado meditativo, porque você ficar isolado, sozinho, sem poder ter contato literalmente com as pessoas, é um momento também meditativo. Mesmo você não de repente pronto para meditar, mas é uma coisa para você pensar. Então, não reclame, até porque quanto mais a gente reclamar, mais gera energia na gente. Não importa a religião de vocês, mas está gerando uma energia em volta de vocês, né? E a gente abre canais, a gente abre portas. Para quem estuda, sabe e está entendendo o que eu estou falando, né? Existem vários portais espalhados. Então, eu vou me conectar com o portal que eu estou vivenciando, sentindo. Então, é uma coisa para se pensar e a gente começar a olhar mais o que eu falo, a maneira como eu falo, né? O que eu estou pensando, a maneira como eu estou pensando. A gente precisa começar a ter mais consciência. O que é bom para mim, o que não é bom para mim, sabe? E observar muito tudo isso que está acontecendo. Aí eu falo por mim, eu só tenho gratidão pela quarentena, pela pandemia. Eu pude crescer muito com isso, sabe? Eu pude melhorar muitas coisas dentro de mim e em volta de mim. Eu vou falar até pela minha casa, né? Consegui dar mais atenção para minha casa, consegui parar e olhar mais para ela, cuidar mais dela, que ela estava precisando, viu? Ela estava caidinha, precisando de pintura, e foi o momento, né, da gente pegar e meter a mão na massa, organizar coisas e fazer avaliações dentro de mim, até com a questão da casa espírita, né? O quanto que está fazendo falta, estar lá na casa espírita trabalhando, me doando e ajudando as pessoas, por mais que a vida é muito corrida, né? E tinha vezes que a gente acabava falando, poxa, hoje a gente não vai poder fazer nada, hoje não vai dar tempo para nada, né? É uma correria só, porque a gente chega lá dentro, realmente, a gente não para, né? É uma coisa, a Lelê e a tia Rosa, que estão mais, a Lu sempre chega mais para perto, né? Do trabalho, porque está trabalhando fora. Mas, e o quanto que eu pude perceber como um monte de médios foi mexido com isso tudo. E aí a gente começa a avaliar, será que foi ruim? Ou será que isso é para despertar a gente para coisas melhores, sabe? Porque às vezes a gente fica tão acomodado em certas situações da nossa vida e que a gente fica estagnado, a gente não cresce.
Isso eu estou dizendo até com emprego. Às vezes a gente está no mesmo emprego há 30 anos. Vou dar um exemplo. E aí, você está estagnado. O que você podia aprender, você já aprendeu, mas você está ali vivenciando a mesma coisa. A mesmice todo dia. E aí, você não cresce. No momento que você perde esse emprego, você fica louco, fica maluco, né? No primeiro momento, você acha que tudo está sendo muito ruim. E depois, quando as coisas começam a chegar para você, que você se abre para que as coisas cheguem, e aí a gente pode até falar um pouquinho até de prosperidade. Quando a gente se abre, a energia da prosperidade ela vem, mas a gente precisa se abrir para isso. Tudo na gente é energia. Eu emano e eu recebo, né? Somos vibrações com frequências. Então vamos pensar. Eu preciso evoluir. Para evoluir eu preciso me modificar, eu preciso avançar, eu preciso crescer. Então há algumas coisas na minha vida vai ser modificada. Vão tirar coisas de mim, mas vão me dar outras, que vai fazer eu crescer e chegar no patamar que eu preciso. Então a gente reclama muito, mas a gente não deveria reclamar. A gente deveria agradecer a todo momento, sabe? E uma coisa que eu e o meu esposo, a gente fez uma reflexão, a gente fez um bate-papo muito sobre isso, né? Sobre a pandemia, o ficar em casa, e o quanto que a gente, quando começou a mexer na nossa casa, ele falou, pô, a gente estava precisando mesmo disso, e a gente vai só prolongando, e como a tia Rosa fala, a gente às vezes acaba acostumando com as situações, com o que a gente visualiza. Eu posso ver uma coisa bagunçada, eu vou me acostumar com a bagunça. E se eu não fizer um movimento de arrumar, aquilo vai passando. Hoje eu não tenho tempo, deixa lá as roupas na cadeira. Vou dar um exemplo, porque isso acontece até comigo na vida corrida, né? Eu recolho a roupa da corda, boto numa cadeirinha no quarto, nunca tenho cadeira no seu quarto, eu acabei de tirar para acabar com a bagunça. Porque quando a gente tem a cadeirinha lá, é automático. Em vez de eu pegar a roupa e guardar, eu não tenho tempo, eu tenho que sair, então eu faço as coisas pela metade. Eu pego e boto o quê? Na cadeira, porque ali eu vou deixando. Quando você vê, a pilha está lá em cima. Aí você tira o quê? Um domingo, que você está desocupado, sem fazer nada, para você guardar. Mas se você reparar, durante a semana aquela cadeira já não te incomoda mais com aquele monte de roupa. Você fez o quê? Se acostumou com aquelas roupas ali. Então, né? Aí domingo que você está em casa, você está parado, observando mais, aí aquilo te incomoda. E aí você vai meter a mão naquilo para guardar, porque está te incomodando. Então, isso é para a gente ter uma reflexão. Se a gente está vivendo um momento que vai haver muitas mudanças para o nosso crescimento e evolução, é lógico que muitas pessoas vão perder emprego, sim. Isso é ruim? Sim, é péssimo muitas das vezes. Mas a gente nunca consegue pensar num lado bom lá na frente. Que outras portas depois disso tudo vão se abrir. Melhores às vezes do que o emprego que você estava. E que às vezes você vai para ele assim, ai que saco, eu tenho que ir para lá hoje. Ai, olha aquele patrão chato que pega no meu pé. Ai, porque o funcionário que é assim, o outro funcionário que é assim. Às vezes aquele emprego não está bom para você. Mas você não consegue mudar. Sabe? Você não consegue chegar e falar, eu vou para um outro. Eu vou sair desse porque eu não estou bem, eu estou feliz. Eu não vou para o outro, eu não consigo. E fico remoendo as situações que vão acontecendo. Porque ocorre. A gente é ser humano ainda. Né? Como diz uma amiga, você ainda não virou espírito. E é verdade, a gente ainda não é um espírito. Né? Não estamos desencarnados para viver na repleta luz. Na luz plena, como diz a Lelê. Então a gente se incomoda com certas coisas, com alguma palavra que o irmãozinho lá às vezes fala pra gente, mas a gente não deveria ser assim, né? Quando uma coisa já deu e não tá boa, a gente precisa ter esse crescimento e falar, não, aqui não tá mais bom para mim, meu tempo aqui acabou, eu preciso evoluir, eu preciso crescer, eu preciso ir para outra coisa. Pegar e abraçar coisas novas, a gente precisa, né? Então que a gente tenha essa percepção e reclame menos de tudo isso que a gente está podendo vivenciar nesse momento com essa pandemia, né, ou com esse isolamento, que a gente possa ver o lado bom das situações que muitas das vezes a gente não consegue. Não pode.
Há várias oportunidades para exercitarmos a paciência, dentre elas no trânsito. É nesse turbulento ambiente que poderemos avaliar nosso comportamento, que indubitavelmente trará ressonância boa ou má para a nossa qualidade de vida e crescimento espiritual. Temos ainda, por extensão, as consequências da nossa mente em desequilíbrio, cuja vibração densa e negativa afetará o nosso humor e aos ambientes que frequentamos, seja o lar, o trabalho ou qualquer outro. Poderia dizer que o trânsito pode ser a nossa prova de paciência diária. Para quem dirige, é ótimo. Crescimento. É crescimento. É, bastante. Daí por diante, é buscarmos esse equilíbrio e aplicarmos de forma contínua nas situações que costumeiramente nos assolam. No elenco das boas atitudes, há inúmeros exemplos nos quais devemos espelhar-nos para um bom convívio social e principalmente para nos reeducarmos e evoluirmos na trajetória da presente existência. Isto posto, nada será em vão se cultivarmos essa atitude com a intenção de nos livrarmos das inúmeras imperfeições que fazem parte da nossa bagagem espiritual, que nos compete carregar. Essa forma de agir pode ser o início da necessária reforma íntima, que todos nós necessitamos realizar. Os efeitos dessa virtude nos trarão uma reflexão sobre o egoísmo e orgulho, que abrigamos, podendo servir de exemplo para os irmãos da caminhada comum. A paciência é o caminho de toda sabedoria. É que quando a gente começa a exercitar a paciência, a gente vai ganhando, eu vejo dessa maneira, né? A gente vai ganhando a sabedoria, porque eu vou dar um exemplo de vida para ficar mais fácil. Às vezes a gente fala muito sem pensar no que a gente fala. Tem muitas pessoas que agem pelo impulso, né? Então, pessoas que às vezes falam muito palavrões, pessoas que falam às vezes para magoar e não pensam que está magoando o outro, né? E tudo isso com a falta da paciência, com a intolerância com os outros, né? A gente, é o famoso meter os pés pelas mãos. É ele que se vira com o que eu vou descarregar aqui e vou falar. E a gente não tem que ser assim, né? A gente precisa pensar antes de responder. A gente precisa avaliar antes de tomar uma atitude para que depois a gente não se arrependa. E eu vejo que a gente só consegue isso quando a gente vai ganhando um patamar de evolução interna. E isso só a reforma íntima mesmo, é quando você começa a prestar atenção em você, né? Quando você começa a avaliar você. Porque às vezes é tão fácil avaliar o outro te incomoda, o outro te irrita, o outro isso, o outro aquilo, mas e você? Será que você também não faz a mesma coisa com o outro, né? E a gente às vezes não faz essa avaliação pra gente, porque é fácil olhar para o outro e já julgar. Aí entra o julgamento também, né? O outro não, eu não tenho paciência porque ele me tira do sério. Será que ele te tira tão do sério assim? Ou você se permite ser tirada do sério? Porque a gente vai permitindo as situações da nossa vida, né? É uma das coisas, eu até lembro da tia Elia, muito da Lelê, que a Lelê fala assim, caraca, você é muito paciente. Acontece a gente vive muitas situações. A casa espírita, ela nos ensina tanto. Eu vou falar que nesses 5 anos de casa espírita e à frente do trabalho religioso, eu cresci porque eu me permiti crescer. Eu vejo muito dessa maneira, né? O quanto que eu precisei trabalhar a minha paciência, porque a gente era um grupo muito pequenininho, né? Reduzido, éramos 8. Vamos botar 8, né? Quando a gente começou, 8 a 9. Em 1 ano, cresceu. 2 anos
depois, que aí já vão para 3 anos, a coisa estava grande. E aí a gente tinha quase uns 20, 25. Depois chegamos a ter até 45 médios na casa. Imagina você lidar com 45 pessoas totalmente diferentes de você e diferente dos outros, uns dos outros, fora a assistência, que também é diferente de você. Se você não tiver paciência, se você não tiver tolerância, se você não tiver amor, se você não tiver a benevolência, muitas virtudes, e você se permitir a trabalhar essas virtudes em você com os irmãos, você não evolui, sabe? Tinha situações que ocorriam que muitas das vezes, muitos médios chegavam para mim e falavam assim: caraca, você vai fazer assim? Você jura que você vai agir dessa maneira? E eu vi a situação muito diferente, até pela ajuda espiritual que estava me envolvendo. Então, o quanto que a gente precisa prestar atenção para que a gente erre menos, né? Se permitir sim ser paciente. O irmão não tem o mesmo tempo que você. Até com isso eu aprendi. Antes eu queria carregar todo mundo comigo, né? Custe o que custar, tem que evoluir. E não é assim. O irmão às vezes não está pronto, ou às vezes ele não quer. Fazer mudanças é muito difícil. Você olhar erros em você, né? E você falar, olha só, eu vou mudar porque eu sou assim. Um exemplo, eu sou muito egoísta. Caraca, eu sou muito orgulhoso. Sabe aquela situação, ocorreu assim, eu agi assim, pô, fui muito orgulhoso. A gente não faz isso. Algumas pessoas. Eu sempre nas situações buscava olhar um pouco para mim. Eu não olhava para o outro, eu olhava para mim e falava, caraca, será que eu estou sendo indulgente? Será que eu estou sendo paciente? Será que eu estou sendo tolerante? Às vezes tinha situações que eu pensava assim, caraca, eu estou sendo muito tolerante. Nem sempre também o muito é bom, não. É bom a gente ganhar um equilíbrio. Então, o quanto que a gente vai crescendo, o quanto que a gente vai evoluindo, né? Com as situações. E aí você olha e pensa, por que isso tudo ocorre? Porque eu me abri para fazer mudanças. E não fiz a mudança em 5 anos. Minha mudança começou lá atrás, aos 18. Quando eu entrei para a religião espírita, e a minha primeira religião, né, foi a umbandista, e que chegou um momento da minha trajetória, da minha caminhada, eu falei, caraca, eu preciso mudar. Eu tenho muitos erros, eu cometo muitos erros. E eu comecei a prestar atenção em mim, e eu comecei a me avaliar, não avaliar o outro. Eu sempre em situações me avaliava. E eu começava a ver o que eu precisava mudar. E eu comecei a trabalhar isso. E comecei a trabalhar isso na religião e depois na minha vida. Então eu me abri para mudar o meu interior. Todo mundo, não só para quem está em religião. O meu caminho, a minha descoberta foi através da religião. Mas de repente a sua, você está aí hoje me ouvindo, não tem religião na sua vida ainda, e você me escuta falando isso para você e você fala, caraca, eu vou começar a prestar atenção em mim. Porque a reforma íntima não é a religião que traz isso para você, é o seu despertar interior. É quando você olha e fala, caraca, eu preciso ser melhor, eu preciso crescer. Lógico que para mim, a religião me ajudou porque ela me trouxe estudo, me trouxe conhecimento que eu não tinha. Não tinha essa vivência. Até porque com 18, 19 anos a gente é muito imaturo, a gente é muito infantil, né? Por mais que às vezes a gente se acha, né, cresci nada, a gente é imaturo, a gente é infantil. Às vezes tem pessoas com 20, 30 anos que são imaturos e são infantis, porque ainda não aconteceu o despertar para ele. Mas o despertar ele acontece para a gente. No momento que acontece, a gente tem que pegar e se melhorar. Então, e a vida, quando você se abre para isso, a vida vai te trazendo oportunidades. Seja no seu trabalho, seja com um amigo, seja na vida, ela vai te colocando em situações para que você trabalhe o que você precisa crescer e evoluir. É só você observar, é só você prestar atenção, sabe? E o quanto que a gente precisa sim se abrir para crescer e evoluir. E eu vou te falar que agora o tempo é correr atrás, porque quem não cresceu agora, né,
vai precisar crescer assim no empurrão. Ou você cresce, não tem mais jeito. Então, que a gente se desperte aí, vocês que estão ouvindo isso agora. E agora a gente vai para o texto que eles pediram muito, como a gente aprender a orar. Eu vou até adiantar um pouquinho, né? Orar temos 3 etapas. Tem a etapa do seu cantinho, tem a etapa do se concentrar e tem a etapa até da alimentação. E aí eu queria muito falar desse cantinho. Eu gosto de chamar o cantinho da oração o cantinho do poder. O cantinho quando a gente se prepara aquele cantinho pra gente, né? Tem pessoas que falam, Paty, pode ser no quarto, pode ser na sala? Pode. Tem pessoas, eu até conversei um pouco com a Lelê, eu refleti muito sobre um filme que a gente teve uma oportunidade de ver no centro, numa das festas das crianças. Eu peguei um documentário que eu não tinha visto, achando que era filme. E aí na hora não deu, e uma médica, a Cíntia, na hora virou e falou assim, não, Paty, tem um filme muito bom, coloca aqui, vamos ver e tal, que era o Quarto do Fogo, se eu não me engano o nome é esse. Eu anotei, mas não está aqui perto de mim. Mas enfim, é Quarto do Fogo, Quarto da Fé, não sei o quarto. E era um cantinho que uma senhora, ela aprendeu a orar dentro daquele cantinho. Ela, na verdade, pegou o closet dela e fez o closet do cantinho do poder dela. E tinha algumas pessoas que quando passava a próxima porta, sentia aquela energia. Quem tem a sensibilidade. Por que isso ocorre? Porque você preparou aquele cantinho para você orar. Você preparou aquele cantinho para você rezar e fazer suas orações, suas meditações. O meu aqui é no meu hall. Eu preparei o cantinho lá. Eu rezo, faço orações lá ali na sala também, né? Porque meditar, por exemplo, eu não consigo meditar lá em cima. Eu medito embaixo. Eu medito no chão da minha sala. Então, porque eu ainda não preparei o meu quartinho do poder, como eu quero. Que eu vou preparar. Eu já tenho ele todo pronto na minha cabeça. E aquele cantinho vai ganhando força. Porque a oração, ela tem força. Quando a gente ora com fervor. Não é eu chegar ali e fazer oração de qualquer jeito, não é isso. A gente já falou, quarto de guerra. Quarto de guerra, legal, Cíntia, obrigada. E quem puder, tiver a oportunidade, assista o filme porque ele é bem legal e passa uma mensagem muito bonita. E o quanto que a fé, a oração renova a gente, o quanto que a fé e a oração faz a gente sair às vezes de estados persistentes, obsessores. Muita gente fala, será que o obsessor existe? Realmente existe. Se você estiver ali abrindo portinha para ele vai fazer uma bagunça na sua vida. A gente lá na casa trabalha muito com desobsessão e a gente vê casos que só Jesus, literalmente, a pessoa tem que ter uma fé muito resistente para conseguir mudar e sair daquelas obsessões. E como é isso? É você orando com fervor. Quem puder, monta o seu cantinho. Eu gosto da imagem de Nossa Senhora tal, não importa. Eu gosto de Buda, eu gosto de imagem de Santa Sara Kali, como a gente tem. Monta o seu cantinho, monta o seu local de força. E a gente vai falar sobre isso. Na verdade, eu montei... Você já parou para pensar no porquê devemos orar? Afinal, Deus já sabe tudo aquilo que queremos, sabe de todas as coisas e planeja todas as coisas, não é? Para te ajudar, separamos 6 motivos baseados nas Escrituras. A primeira, a oração, mostra como somos filhos de Deus, porque Ele nos ama e nos ouve. Sabe, quando você recebe aquela ligação inesperada de um amigo que vive ocupado, ou do seu filho durante o dia, é assim que Deus sente quando separamos um tempo para uma conversa íntima. Vamos aí refletir no que eu estou falando para vocês.
2. A oração mostra a nossa dependência de Deus. A oração nos lembra que Deus é o Criador e que nós somos as criaturas, suas criaturas. A oração é um ato de humildade. Ao admitir que Deus é Deus e que nós somos pouco ou quase nada, é positivo para nós mesmos. Como dizia Chico Xavier, a gente é a minhoca, né, do cocô do cavalo do bandido, é quase isso. O verme. Obrigada, Letícia. Hoje eu tô boa, gente, a minha cabeça. A oração vai limitar nosso orgulho e as crenças de que podemos sozinhos. Assim, ajustamos a nossa atitude, principalmente ao direcionar a nossa atenção para o que vem do céu. Eu vejo isso, que a gente depende de Deus para tudo na nossa vida. Se a gente não tiver Ele dentro da gente, não tiver conectado com Ele, muitas coisas negativas se aproximam da gente e a gente muitas das vezes não conclui o que a gente precisa. E o momento que a gente ora, com fervor, com fé, aquilo tudo se abre. A oração mostra a nossa confiança em Deus. Orar nos transforma. É igual meditar, porque eu vejo a meditação, para mim, né? É o momento que eu estou conectada com a espiritualidade, com os ancestrais, com Deus, com tudo que tem no universo, né? Então, é o meu momento de transcender. Orar nos transforma, aumenta a nossa fé, levar nossas preocupações, pedidos, necessidades, medos para Deus, através da oração, muda o que somos. Através da oração encontramos paz e resoluções que não teríamos antes de orar. 4. A oração é uma chance de demonstrar todos os nossos sentimentos para Deus. Existe um efeito de cura quando colocamos tudo que somos e sentimos frente a Deus. É aquele desabafo. Imaginar que Deus está ali na sua frente, que você bota tudo que você tem vontade para fora. Porque muita gente faz as orações com um caderninho, né? Eu pego meu livrinho e vou orar. Não é isso. Você está simplesmente, como até seu Vanderlei fala, né? Você está simplesmente lendo uma oração, né? Você não está ali com o seu coração. É diferente quando você abre o seu coração e faz uma oração com o coração. Ser honesto com Deus, mesmo que Ele já saiba tudo o que está sentindo, nos faz encontrar a cura, ajuda e encontrarmos o conforto e a paz. 5. A oração fala ao coração de Deus. Não, a oração não vai nos dar tudo aquilo que desejamos e pedimos a Deus. E geralmente isso é bom. Não existe uma forma de saber, como toda a certeza, se Deus vai atender as nossas orações, mas precisamos nos manter orando e agradecendo. Isso aqui eu vejo muito da maneira de algumas pessoas que estão ali implorando a Deus um emprego, implorando a Deus um carro, implorando a Deus uma casa. Mas será que ela está pronta para receber? Às vezes a gente quer coisas que a gente não está pronto. E aí a gente continua pedindo e Ele não dá, porque Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Ele sabe de tudo que a gente precisa para crescer, para evoluir. Ele só vai dar no momento que a gente estiver pronto e que a gente puder cumprir aquilo. Então não se assuste se você está aí pedindo, orando, clamando, né, e não conseguiu ainda. Para você despertar um pouquinho. Pois Deus responde às nossas orações, impacta o coração dele. 6. A oração é uma maneira de nos envolvermos com o que Deus faz no mundo. Muitas vezes, quando um desastre acontece no mundo, as pessoas se movimentam para orar, umas pelas outras. Eu vi isso com a pandemia, né? O quanto tinha de pessoas
se abrindo mais para orar. Mas a gente não tem que orar só na hora do desespero ou na hora que está acontecendo alguma coisa ruim na nossa vida. O orar é todo dia. Orar é igual meditar. Se você não medita todo dia, medito de 15 em 15, você não medita. Meditar é todo dia, né? Mas você está ali conectado, você está meditando, você está aprendendo, você está se alinhando, né? A mesma coisa é a oração. A internet fica cheia de pedidos de clamor. E de fato, a oração é uma forma de nos envolvermos naquilo que não podemos ajudar efetivamente no momento de crise. Através das orações, Deus pode curar, salvar, ajudar, não só em situações extremas, mas também ajudar aquele amigo que você não sabe como ajudar. A oração pode ser a solução. Orar nos permite fazer parte das obras de Deus. A orações nos torna servos dos outros. E isso é bom. A verdadeira oração não é algo meramente mental, nem um exercício vocal. É muito mais profundo que isso. É uma transação espiritual com o Criador do céu e da terra. Charles Spurgeon. É isso? Esse texto é dele, tá? E que eu achei muito perfeito. Tia Rosa, agora lê esse pedacinho para mim, por favor. Agora que já entendemos alguns motivos que nos levam a orar, você já sabe por que ora? Reflita. Como fazer uma oração? Todo o princípio da oração é a concentração e a fé. A mentalização é fundamental para o portal entre o mundo físico e o espiritual. Mas a grande questão é como fazer uma oração. Deixo 3 passos de sugestão para fazê-la. Primeiro passo, o ambiente. O ambiente é muito importante para você fazer a sua oração, porque é fundamental para a preparação entre o seu corpo e o ambiente. Contudo, o ambiente energético se faz presente na hora da emanação da energia positiva. Já reparou quando você está em um ambiente carregado de brigas ou desorganizado? Logo, você se sente muito pesado. Então, por isso é importante a preparação do ambiente para fazer a oração. Acender um incenso, limpeza do ambiente ou nutrir o ambiente com palavras positivas. Segundo, a sua mente. Cuidar da sua mente na hora da oração é de suma importância para melhorar a sintonização com a força energética ou com o campo espiritual. Antes, você também deve vigiar os pensamentos e ter mais comunhão com os bons pensamentos. Elimine os pensamentos negativos, dizendo a palavra cancelado. A sua mente inconsciente entenderá o comando. A nossa mente é a nossa realidade. Cuide dela e o mundo ficará melhor. Terceiro passo, a alimentação. A alimentação é um ponto muito conectado com a força da oração e vibração de sua sintonização. Ter uma boa alimentação e até mesmo hidratar o corpo com água é extremamente importante para a vida. Evite comer alimentos gordurosos e reserve mais tempo para a prática de exercícios físicos. A oração é uma transferência de energia através de ondas magnéticas. Em suma, a oração, a prece ou a invocação são mediadoras para a nossa conexão com o portal da dimensão da nossa mente, seja consciente ou inconsciente, dentro do plano superior. Podemos usá-la para ajudar o parente, o amigo, o namorado, a namorada,
o marido, a planta, o animal, um desencarnado, entre outros, quando esses estão enfermos, para encontrar a luz do perdão e do amor. Portanto, o silêncio é um ótimo aliado para uma oração com fé e amor. Há pessoas que entram em um estágio meditativo através da oração. Acompanhada de um ritual particular, ela conecta com o mundo todo. Lembre-se, ficar de joelho em frente à Bíblia ou mesmo a seu santo ou entidade religiosa não fará sentido se você não tiver fé e amor em seu coração. O que você acredita é fruto de sua mente e da sua espiritualidade. Então, que a gente melhore, busque se abrir mais para esse momento, para essa oração. Se vocês tiverem oportunidade, monta um cantinho. Eu chamo do cantinho do poder. É o nome que eu gosto de dar. É quando você prepara aquele cantinho para ser seu. Tem pessoas que falam assim, mas a gente é kardecista, né? E universalista a nossa casa hoje. E aí tem pessoas que falam assim, mas cultuar a imagem não é bom. Depende, vai da sua fé, vai do que te liga. Às vezes tem pessoas que têm a necessidade, né, de uma imagem. Não é a imagem que vai estar atuando. É a energia que você bota naquela imagem. Porque a gente coloca energia nas imagens. No momento que a gente se apega, no momento que a gente, né, tá ali, se entrega e pede com fé, com fervor, com muita concentração, a gente somos energias e geramos energia. Não se esqueçam disso. Patrícia, mas você consegue botar uma energia num objeto, numa imagem? A gente coloca energia numa imagem. A gente trabalha tanto em direção, né, em foco daquela imagem, a gente coloca, mas não importa, né? O meu cantinho, por exemplo, é com os cristais. Eu tenho imagens que eu ganhei, que eu amo, de Shiva, de Ganesha, as coisas que eu gosto. Tem um busto da Santa Sara, porque eu sou devota de Santa Sara Kali, né? Trabalho com a falange do povo cigano do Oriente, tem uma afinidade muito grande com a Sara, que é a cigana que trabalha comigo do Oriente. Então, é o meu momento, é o meu cantinho do poder, né? Agora com a meditação entrou mais coisas que eu agrego, né? E me apego para as minhas orações, para o meu momento, com as minhas orações, com a minha meditação, e que eu sei que Deus está ouvindo, que Deus está conectado comigo. Então, é a fé, é o poder dentro da gente. Então, que a gente saiba orar. Não pegue aquelas orações. Às vezes, a gente também pega as orações aqui para ler, para vocês, para fazer. Mas nada melhor quando a gente abre o nosso coração para Deus. Quando a gente fala com Deus como se a gente estivesse conversando com um amigo. Experimentem. Vocês vão ver que é muito diferente. Tá? E é uma sensação muito boa mesmo, que te eleva. Eu trouxe uma meditação para a gente fazer, mas infelizmente não vai dar para a gente fazer hoje, porque a gente já completou 1 hora. É a meditação para receber orientação de Deus, mas eu prometo para vocês que eu vou fazer semana que vem. Eu vou ler um trechinho pequeno do Evangelho, vou tentar pegar um texto muito pequenininho para a gente só fazer um bate-papo rapidinho e ir para a meditação, porque a meditação ela leva meia hora. E aí você já pode até preparar uma cadeira mais confortável para a semana que vem, né? Ou quem estiver no seu sofá não tem problema, enfim, sentado, deitado, não importa. O negócio é participar da meditação, mas eu vou deixar ela para a semana que vem por conta do horário, tá bom? A gente vai fazer as preces. É para os médios? Então, que a gente possa fazer nossas preces de encerramento. Lili, antes disso, a Lili tem um recadinho para vocês.
pessoal, a gente está nos comentários, o Ítalo está colocando o endereço do nosso canal, do YouTube e do Instagram, que também é uma forma da gente ter acesso a mais pessoas, para a gente poder estar ajudando com os nossos estudos. Em breve a gente vai também estar colocando outros vídeos com outros ensinamentos para vocês. Então a gente pede para que vocês se inscrevam no canal, né, para vocês terem acesso a essas informações. E quanto mais a gente conseguir pessoas inscritas no canal, a gente vai ter a possibilidade de fazer também ao vivo pelo YouTube. E também alcançando mais pessoas para ter acesso. Então a gente pede que vocês se inscrevam no nosso canal, para que a gente possa alcançar, né? Quanto mais pessoas, é melhor para a gente poder estar auxiliando, né? E passando as informações, os aprendizados para todo mundo, tá bom? Muito obrigada. E a gente quer montar outros estudos, levar outras informações, outros crescimentos para vocês, né? Coisas de Umbanda, coisas de universalismo, coisas kardecistas, cristais, tudo que a casa trabalha, próprio reiki, né? Xamanismo, a linha dos arcturianos, tem muitas meditações arcturianas que a gente pode fazer, mas aqui é muito restrito, a gente foca muito no Evangelho. E se vocês estiverem inscritos no canal, a gente tem essas possibilidades de poder passar mais coisas, mais ensinamentos para vocês com as coisas que a casa já trabalha, tá bom? Então que vocês se inscrevam. Como diz Lelê, dá uma curtida e aperta o sininho, não é isso, Lelê? Se inscreva no nosso canal e aperte no sininho. A gente brinca, mas é o que a gente precisa no momento, tá bom? Então que vocês possam se inscrever. Agora vamos levar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior. Eu não vou fazer eu estou aqui olhando, mas eu não vou fazer a prece pelo Evangelho. Vamos à prece de coração. Como disse o Vanderlei, a prece é muito válida para a espiritualidade, né? E com certeza para o nosso Pai Criador. Vou pedir a vocês que trabalhem um pouquinho a respiração de vocês. Respirem, solte o ar bem devagar, bem levemente. Que a gente possa entrar numa conexão nesse momento. Mais uma vez, respirem, inspirem. Pai Maior, a gente está no mês de maio, hoje é dia 20, dia 24 é dia de Santa Sara Kali, seria a festa que a gente faz na nossa casa espírita, a festa cigana. É uma festa, geralmente é um jantar bem bonito, que a cigana Sara ela pede, com muita dança, com muita música. Esse ano a gente não vai conseguir fazer. E sempre na casa a gente faz uma mesa com fruta. Então, semana que vem, em homenagem a Santa Sara, eu vou falar para vocês que quem tiver a oportunidade, monta um pratinho. Quem quiser, né, também, lógico, monta um pratinho, coloca uma fruta no momento da nossa oração, ao lado do copo com água, para a gente fazer uma homenagem para Santa Sara Kali, a todo o povo cigano do Oriente, que a gente esteja conectado com essa energia, que é a energia que trabalha muito com a cura espiritual, trabalha muito com as cirurgias espirituais, que é o povo cigano. Então, semana que vem, não se esqueçam da frutinha. Pode ser qualquer fruta, maçã, uva, morango, banana, pêssego, são as frutas que eles geralmente pedem pra gente. Ameixa, mais alguma, Lelê? Que lembra? Pera. Então, você vê a que você mais se identifica e as pessoas da sua casa, porque com certeza as frutas vão ser energizadas e a água também, tá bom?
que a gente esteja conectado com essa energia de Santa Sara Kali, pelos seus dias, pela sua semana, minha mãe. Que você possa abençoar com o seu manto sagrado, abençoar todas as pessoas que nesse momento estão conectadas com a gente, através dessa live, através dessa energia. Que essa energia possa chegar em cada lar que está em oração com a gente. Minha mãe Santa Sara, olhe por nós, teus filhos que estamos aqui na terra, nos cubra com o seu manto sagrado, nos traga muita alegria, muita sabedoria, muita benevolência, muita felicidade, felicidade verdadeira, minha mãe. Retire de nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a intolerância, a impaciência, que são tantas coisas que nos faz bloquear para o crescimento espiritual, minha mãe. Faz com que a gente se desperte nesse momento. Tire as vendas dos nossos olhos, tire também as escutas que às vezes ficam nos nossos ouvidos. Retire de nós os chifres que às vezes estão conectados conosco, mãe, para que a gente consiga a evolução e o crescimento. Que a Senhora possa nesse momento também, o povo cigano, fluidificar a nossa água, junto com os médicos espirituais, banhando a nossa água com toda a medicação necessária para a nossa cura física, mental e espiritual. Que essa água seja o alívio para o nosso corpo e para a nossa mente. Mãe, muita gratidão pelas oportunidades dadas para o nosso crescimento espiritual. Gratidão pelas oportunidades que você nos dá todos os dias, o momento que a gente consegue abrir os olhos. Gratidão por acompanhar o nosso grupo espírita Raios da Solidariedade. Abençoe hoje todos nós que estamos aqui, mãe, orando e clamando por Ti, pela Sua energia, pela Sua abnegação, pela Sua benevolência. Que a Senhora possa abençoar todos os lares nesse momento, entrando, invadindo com as energias de luz, de crescimento. Que esses estudos a gente pegue e coloque para o nosso melhoramento. Que vocês consigam trabalhar mais as paciências de vocês. Que vocês consigam trabalhar a tolerância. E que vocês consigam melhorar as orações de vocês, a maneira de orar. Não ore de qualquer jeito. Busque uma concentração, um silêncio, um momento para se conectar com o universo. Muita gratidão por todas as bênçãos recebidas até aqui. Gratidão pelas oportunidades de estudos e crescimento, minha mãe. E que a Mãe Sara possa abençoar cada um de vocês. Que assim seja, assim é e assim será, graças a Deus. Outra questão é quem tiver cristais em casa e que tiver vontade, quiser preparar, prepare a mesa, tá bom? Prepare um cantinho para esse momento. Que vocês possam ter uma excelente noite, que vocês fiquem com Deus. Gratidão a toda a espiritualidade que estiveram aqui conosco hoje, no nosso Evangelho, na nossa live. Gratidão a toda essa espiritualidade que nos cerca. Peço muita misericórdia a todos os espíritos sofredores, ignorantes e viciosos que estão aí pela Terra, pelo planeta Terra, atrapalhando, fazendo às vezes uma baguncinha na vida de algumas pessoas. Que Deus e a espiritualidade possam ter acesso a esses irmãos que necessitam tanto da misericórdia do Pai Maior. Que assim seja, assim é, e assim será, graças a Deus. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Que vocês tenham um excelente final de noite, bom descanso a todos,
E até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Assim é e assim será.